Olá pessoal, eu sou a Madalena Cassinda. Hoje a TV Malay se encontra em Salvador, na Casa de Angola, onde teremos palestra com o tema A Importância e a Valorização da Cultura Africana na Bahia. Foram convidados alguns professores da Unilab e outros convidados. E teremos dança, música, culinária e não só. Com o objetivo de celebrar a África, compartilhar e disseminar conhecimento científico, cultural, político, artístico, filosófico, como também promover o conhecimento da importância da interseção da história e da cultura africana na formação da sociedade brasileira, em específica a sociedade baiana, por meio de palestras e atividades culturais. Que a África é o berço da humanidade. Não tem como negar os fatos. Outro fato, que todo mundo já sabe: a ciência surgiu na África, a escrita surgiu na África, a tecnologia mais avançada, que até hoje muitos cientistas não conseguem entender, surgiu na África. Então é muito interessante olhar para a África com um olhar mais atencioso, porque lá na África vamos encontrar a nossa essência, a nossa origem, o nosso ser. Nós vamos encontrar lá na África. Quando eu falei da tecnologia, eu vou dar exemplo só das pirâmides do Egito. A construção daqueles edifícios exigiu o domínio de matemática, exigiu o domínio de várias outras ciências. A África tem muito a ensinar ao Brasil, mas o Brasil também tem muito a ensinar para as cooperações. É interessante que sejam cooperações de vai e vem, com dois sentidos. E nós sabemos que aqui na Bahia veio ou vieram muitos africanos de diferentes países, né? É inegável a contribuição da cultura africana na Bahia. Isso pode-se ver e pode-se constatar na música, no proceder, na arte, na dança, na religiosidade. Tudo isso se deve ao encontro dessas duas culturas. A pergunta que eu estou fazendo, a questão é: será que os baianos, baianas valorizam a cultura africana? Essa aqui é uma pergunta de forma geral. Como essa negritude aqui na Bahia se coloca? O desafio que eu coloco, eu acho que a gente precisa cada vez mais se conectar. Quem nasceu aqui e quem veio de fora. Quando a gente cada vez mais vai se conectar, nós seremos uma força. Até porque a diáspora continua sendo a sexta região no continente. Então esse aí seria o recado que eu tenho para vocês. Muito obrigado. Eu vou falar desse lugar da irmandade, desse lugar que é o lugar que nos conecta enquanto povos africanos. Olhar a temática pensando África-Bahia, eu não vou me repetir aqui no quão difícil é pensarmos nessa interlocução África-Bahia enquanto um continente diverso. E eu quero começar desse lugar, do lugar da diversidade. Diversidade de cultura, diversidade de línguas, diversidade de povos, diversidade de saberes, de educação e de tudo aquilo que nos constitui enquanto berço da humanidade. Sempre que discutimos sobre como fazer essa ponte
eixo, né, Brasil, África, nós partimos muito desse ponto chamado escravização. E eu queria convidar todos para a gente fazer esse movimento de giro mesmo epistemológico, começar do lugar, o lugar da sabedoria, do conhecimento, que é aquilo que nos caracteriza. Então, eu estou um pouco fadigada de ver a nossa história sendo sempre contada a partir desse lugar. Então está na hora também de pensarmos os nossos elos de ligação e como a valorização da nossa cultura ela está presente a partir desse lugar, do lugar da troca de saberes, no lugar da educação, no lugar das línguas e dos fazeres culturais que são amplos. Diria eu que a cultura africana não existe. O que existem são culturas de África. Não existe uma cultura africana. Nós temos várias culturas de povos que habitam no espaço geográfico que hoje é Angola, e temos outras culturas de povos descendentes de África habitando noutro espaço geográfico. Então são culturas de África e não cultura africana. Que é uma inspiração de a gente criar CARBA, que significa Comunidade Africana Residente na Bahia. Temos um número significativo de africanos nativos da África aqui na Bahia. Não temos um número exato ainda, mas a gente bota em cima de 1000 africanos na Bahia. Fora os estudantes, né? Porque temos senegaleses comerciantes, temos outras nacionalidades que não estão no meio acadêmico, mas se compõem. Então a ideia do CARBA surgiu para unificar todos os africanos, onde é que a gente vai criar um banco de dados. Vamos ter registrado todos os africanos no máximo possível, chegando no aeroporto, onde é que vai morar. Estamos aqui com o professor Alexandre. O professor na palestra falou sobre a identidade da língua. A língua portuguesa em si, ela não perde identidade, pelo menos ganha identidade. Porque existe só uma língua portuguesa, não uma só. Então, dentro dela encontramos variedades e essas variedades precisam de ser respeitadas. A existência do português angolano, a existência do português brasileiro, português de Portugal, mostra claramente como a língua ela se adapta aos contextos. Então significa que quem está em Angola não fala errado o português, fala diferente, né? Fala diferente de quem está no Brasil, diferente de quem está em Cabo Verde ou em outro lugar. Então, são várias identidades que a língua portuguesa vai ganhando. Isso é muito importante para a língua. A língua ela vai se adaptando aos contextos. Então é isso. Não é uma perda total, mas sim uma adaptação, né? Porque há vários elementos da cultura que entram em jogo na língua. E isso é muito importante. Na palestra, a professora abordou sobre o preconceito linguístico. Como é que a professora, né, encara esse preconceito? Eu falei sobre o preconceito linguístico porque eu acho que é um ponto importante para a gente falar sobre, para a gente refletir sobre, porque nós chegamos nos nossos países com a nossa língua, a nossa cultura. Claro que somos falantes fluentes do português quando a gente pensa os países de língua oficial portuguesa, mas é importante a gente refletir nessa troca com o Brasil a importância também de podermos nos comunicar na nossa língua. E mesmo quando isso não acontece, quando a gente precisa se comunicar no brasileiro, é importante que as pessoas também tenham respeito com as nossas formas de comunicar. Então, você falar que o fato de eu me comunicar tem algo engraçado e bonitinho, isso é um preconceito que está escondido sob a égide do racismo, que acredita que nós, povos africanos, pessoas negras, não podemos falar o
português corretamente. Então é por isso que eu chamo a atenção que quando você fala para uma pessoa africana que ela fala o português ou qualquer outra língua que não é sua língua de alfabetização como uma língua bonitinha, isso é um preconceito. Isso é um preconceito linguístico que a gente deve sim reafirmar e chamar a atenção, porque o importante é a comunicação. E eu costumo dizer que nós fazemos um duplo esforço, né? Para além de nos comunicarmos na nossa língua originária dos nossos países, nós também temos a flexibilidade de comunicar em português, principalmente quando não somos falantes do português enquanto segunda língua. Então, por isso que eu acho importante esse ponto. Obrigada, professora. O que você tem a dizer sobre o primeiro festival da África Bahia cá em Salvador? Mais uma vez, antes de mais, permita-me agradecer pela oportunidade dada a mim. Em nome da Presidente, em nome da ASEA, essa primeira edição realmente nos dá muita coisa a explicar, mas vamos tentar resumir. Como sabem, em todos os meses de maio é comemorado como o Dia da África. Então nós, enquanto africanos, estudantes, estamos num país estrangeiro, como o Brasil, um país que temos muita coisa em comum, ou seja, muita coisa em termos de cultura, sendo Bahia, fora da África, é a nação mais negra. Sendo assim, é importante nós, enquanto estudantes, organizarmos esse evento com propósito de falar mais ou menos sobre questões da África, do ponto de vista cultural e político e econômico. Sendo assim, nós fizemos essa organização conjuntamente este ano. Como sabem, acontece em São Francisco de Conde, mas várias circunstâncias, tendo em conta o final do semestre também não nos ajuda. Então decidimos juntar com o coletivo de Salvador para organizar esse evento. Tá, obrigada.